Bom, gente, chegamos aqui à oitava aula do nosso curso de Data Science from Scratch, do zero, né? E hoje a gente vai ver o primeiro caso prático, tá? Nosso primeiro caso prático, o link tá, além aqui de vocês estar vendo no vídeo, vai estar na descrição do vídeo também, né? Vocês vão poder acessar. Esse notebook vai estar numa ferramenta ou na plataforma Kaggle, né? Que é uma das plataformas mais usadas, que é uma rede social para cientistas de dados, vamos dizer assim. Então, muitos dos nossos exercícios a gente vai usar de banco de dados que estão lá, tá? Bom, o exercício de hoje, basicamente, consiste em criar um modelo para, a partir de dados clínicos dos pacientes, identificar se o paciente tem possibilidade ou não de estar com câncer de pulmão, tá? Então, foi usado um dataset que é aberto, esse dataset está lá no Kaggle. Esse dataset tem uma série de colunas com gênero, idade, se a pessoa fuma ou não, se ela tem unhas amarelas ou não, se ela tem alergia, se ela consome álcool, se ela, por exemplo, ronca, né? Se ela tem fadiga, se ela tem alergia, se ela tem doença crônica, dentre outras coisas. Então, são dados clínicos de pacientes e tem uma colunazinha que indica se a pessoa tem ou não câncer de pulmão. Ou seja, é uma coluna já com base de pacientes. Ela tem 308 linhas, não é um dataset grande, mas o modelo que a gente vai usar é um modelo tradicional, ele não precisa de um dataset grande. Quem quiser aprender mais sobre os modelos, eu sugiro dar uma olhada também na série dos vídeos de como as máquinas aprendem que tem nesse canal, tá? Inclusive eu vou depois seguir com os vídeos de como as máquinas aprendem, tá? A primeira coisa é carregar o dataset, né, gente? Então o que a gente vai fazer primeiro é importar o Pandas e a partir do Pandas carregar esse dataset que está no arquivo Survey Lung Cancer, um arquivo CSV, e nós carregamos o data frame, né? A partir do data frame carregado, a gente vai começar a trabalhar os dados, fazer a engenharia de feature que a gente viu nas aulas passadas, para criar o modelo e depois avaliar o modelo, tá bom, gente? Bom, basicamente o meu X vai ser todas as colunas, menos a coluna que a gente chama de lung cancer, que é a coluna que eu quero prever, ou seja, eu não vou dar para o modelo de graça essa coluna, eu vou tirar ela, e o meu Y é só essa coluna, tá? Essa coluna vai ter um probleminha, porque é uma coluna que ela vai estar no formato string. Ou seja, em vez de um formato numérico, 0 e 1, ela vai estar ou yes ou no. A gente vai estar vendo aqui, certo? E a gente vai ter que trabalhar essa coluna para transformar em valor inteiro, tá? Esse axis igual a 1, vocês estão vendo aí no drop, é para dizer que eu estou deletando uma coluna. Se eu botar um axis igual a 0, é porque eu queria deletar a linha. No caso, eu quero deletar essa coluna do meu X, que é a de lung cancer. Então, o axis aí vai ser igual a 1. Tá? Como eu falei, a coluna do meu Y, ela vai estar yes ou no, não dá para criar um modelo trabalhando com esse tipo de formato, e a gente vai ter que transformar isso em numérico. Para transformar em numérico, vamos resgatar um conceito que a gente viu em aulas passadas, que é o de Label Encoder, tá? E que a gente vai usar uma classe da biblioteca Scalearn, né? Essa classe da biblioteca Scalearn se chama Label Encoder, e a gente vai transformar o Y. Então, o nosso Y agora vai ter 0 ou 1. Tá? Se você observar o Y, eu vou ter os zeros e uns. Tá? Tem poucos zeros e mais uns. Né? Aí, nesse caso, normalmente uma base médica, eu tenho mais zeros, ou seja, o pessoal não tem a patologia, e eu tenho menos 1. Nesse caso, como é uma pesquisa bem específica, eu tenho mais 1. Tá? Certo? Significa que, normalmente, numa base médica, as classes estão com uma coisa chamada desbalanceamento. Eu tenho mais elementos de uma classe como de outra. Para um modelo de machine learning, como eu preciso ensinar, eu preciso dar um número de exemplos de quem tem a patologia, no caso aqui, câncer de pulmão, em números similares a quem não tem. Ou seja, eu preciso equilibrar os dados. Tá? E a gente vai ver como equilibrar nessa aula. A gente vai ter aulas específicas sobre balanceamento de classe no futuro, mas assim, a gente vai ver rapidamente aqui algumas formas de fazer isso, tá? O método getDummies, a gente já viu esse método, mas vamos retornar, é para fazer o que a gente chama de one-hot encoding. Ou seja, todas essas colunas que tiverem strings vão ser transformadas automaticamente para numérico, tá? Então a gente faz isso para transformar todas as colunas de forma simples para numérico. Deixa eu dar um exemplo do one-hot encoding. Você tem uma coluna aí chamada Island, que é uma ilha, tem 3 ilhas. Quando eu aplico o one-hot encoding, ele vai criar 3 colunas, uma para cada valor de string. A mesma coisa vai valer lá para o dataset de câncer de pulmão. Onde tiver string, ele vai criar uma coluna, né,
onde 1 vai ser que vai obter aquele valor vai estar naquela coluna e 0 é que eu não tenho, tá? Vai ter outra coluna lá com 1. Tá? Essa técnica a gente já aplicou, chama-se de One Hot Encoding, tá? Bom, gente, uma vez que eu fiz o One Hot Encoding, eu vou balancear as classes. E aí existem várias formas de fazer isso. Uma delas é o Smote. A gente vai ter uma aula específica sobre o Smote, mas para usar o Smote é muito simples. Você basicamente importa, né, o Smote, instancia a classe Smote, e você usa aí o Feature Sample para balancear as classes. E o que é balancear as classes? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um histograma onde eu tenho um problema de fraude, né? Eu tenho mais elementos normalmente de que não tem fraude do que tem fraude. Então, ou seja, você vê que uma coluna está muito maior que a outra. Balancear as classes significa eu deixar essas colunas no mesmo nível, tá? Eu tenho que ter os dois elementos que eu quero que o modelo de machine learning aprendam com um número similares de exemplo, tá? Tem duas formas de fazer isso, tá? Existe o undersample, que eu pego a classe de maior tamanho e diminuo, ou o oversample, que eu pego a classe de menor tamanho e copio ela várias vezes para aumentar. Tá? Nesse caso, a gente usou outra coisa chamada Smooth. Depois a gente vai ter só uma aula sobre Smooth, não se preocupe com isso agora. Tá? Mas saibam que o Smooth é para balancear classes. Tá? Qual é o melhor método de balancear a classe? Você tem que avaliar dentro do teu problema. Tá? Tem muita coisa, com muitas soluções de ciência de dados, você vai ter que fazer de forma experimental. Tá? Ou seja, você experimenta com uma técnica, experimenta com outra, e vai descobrir de forma experimental, por isso que o nome vem de ciência. Eu faço um experimento para descobrir quais são os melhores parâmetros para aquele problema específico. Algo que pode ser bom para o problema, pode ser muito ruim para outro tipo de problema. Tá? Então, é interessante que se faça sempre experimentos. Uma vez que eu balanceei, eu vou tornar todo mundo na mesma escala, que a gente chama de normalização. E uma forma de normalizar é usar o min-max scalar, que aí eu vou transformar meu x num x normalizado. Tá? O que é normalizar? Vai ficar todo mundo de 0 a 1, nesse caso aí. Ou seja, eu tenho idade e eu tenho lá, sei lá, a quantidade de glicose. Todo mundo vai ficar de 0 a 1. Isso é importante para que o modelo não dê mais importância para uma determinada feature, uma determinada coluna que outra. Uma vez que eu normalizo, eu separo um treino e teste, usando esse método que a gente já usou, chamado Train Test Split. Ele separa o X de treino, o X de teste, o Y de treino, o Y de teste. E aí, uma vez que eu tenho os dados de treino, eu vou passar esses dados para o meu modelo. Tá? Nesse caso, a gente vai usar um modelo chamado Random Forest. Né? O Random Forest é um dos melhores modelos que a gente chama de não deep learning. Tá? Depois eu vou falar mais sobre os modelos, tá? Mas eu basicamente importei ele, instanciei ele e o método fit eu uso para treinar o modelo. Ou seja, acabei de treinar o modelo e agora vou avaliar se o modelo está bom. A gente vai ter aula só sobre avaliação de modelos, não se preocupem, mas eu já vou começar a apresentar algumas formas de avaliar o modelo. Existem várias formas de avaliar o modelo. Normalmente você não pode usar uma única métrica, você vai usar 2 a 3 ou 4 métricas para poder saber se o modelo é bom. Mas uma forma de usar é o Accuracy Score. O Accuracy Score é uma métrica que, quando ela é 1, ela está muito boa, ou quando ela é 0, ela está muito ruim. E aí, eu não sei se vocês se lembram da aula de overfitting ou underfitting, que é quando o modelo decora os dados. Ele está 1 aí com os dados de treino, o que é muito bom. Quando é que é ruim? Quando ele está muito bom com os dados de... Quer dizer, ele está 1 aí com os dados de teste, o que é muito bom. Quando é que é ruim? Quando ele está muito bom nos dados de treino e vai muito mal com os dados de teste. Nesse caso, o modelo está muito bom, porque ele está com a accuracy score dos dados de teste, que é o y-test e o y-pred, onde ele compara o y real com o y-pred, que é o y que o modelo fez a predição, que é esse método predict. Ele basicamente atribui a predição do modelo, tá? E aí ele está acertando tudo, que é muito bom. Lógico que é uma base simples, um problema mais simples com dados clínicos, então é possível o modelo acertar muito, muito aí. Outra técnica muito usada, que é mais precisa que o Accuracy Score, é o F1 Score. Depois eu vou falar dele com mais detalhes, que ele está muito bom aí também. E a terceira técnica bem usada, que eu recomendo muito, é a matriz de confusão. Na matriz de confusão, gente, os elementos que estão na diagonal, que no caso aí são 66 e 69, são os elementos que o modelo acertou. E os elementos que não estão na diagonal é o que ele errou. Nesse caso, ele não errou nada, os elementos que não estão na diagonal estão zerados. Ou seja,
66 pessoas da primeira coluna, que é 0, que não tinham câncer de pulmão, o modelo acertou que realmente não tinham. Dessas 66 pessoas que são dos dados de teste. E 69 pessoas que realmente tinham câncer de pulmão, o modelo acertou que tinham. Então o modelo está muito bom. Tá? O modelo está muito bom para esse caso. Uma vez que eu avaliei o modelo, eu já tenho um modelo que pode ir para produção. Depois a gente vai ter aulas específicas de como colocar um modelo em produção, ou como integrar com o sistema, ou coisas desse tipo. Gente, modelos de classificação, a gente já viu isso, mas eu vou repetir. Eles basicamente separam meus dados de forma geométrica. Ou seja, dependendo do modelo, ele tem uma forma linear ou não linear de separação. Nesse caso aí eu tenho 4 exemplos de modelos, e você consegue ver basicamente que alguns, e esse é o modelo chamado SVM, que no Scalary ele se chama SVC. Ele pode se separar de forma linear ou não linear. Dependendo do problema, eu consigo separar os meus dados linearmente, ou dependendo do problema, não. Então a gente tem modelos lineares e tem modelos não lineares, tá? Certo? Então basicamente o que eu estou falando disso é que, por exemplo, se eu tenho aí um eixo X e Y, eu tenho um conjunto de alunos aí, cada bolinha é um aluno. Os alunos que têm verde são os que passaram, os alunos que têm vermelho são os que saíram reprovados. O X é o número de aulas e o Y é o número de horas gastas no projeto final. Tá. Esse elemento que está aí, 4 e 5, ele passou ou não? Basta você passar uma linha reta ali, separando os tracinhos, os bolinhas vermelhas das bolinhas verdes, você vai ver que aquela pergunta, aquele elemento que está em pergunta, que tem um 4 e 5, ele passou. Né? Então eu consigo separar esses dados de forma linear. No próximo slide, vocês vão ver um modelo aprendendo e convergindo em seu aprendizado, aprendendo com os dados e convergindo em seu aprendizado, tá? Os modelos, eles têm uma base de dados, e dessa base de dados eles podem extrair regras. Certo? Existem modelos que são não deep learning, que extraem regras simples, como essa aí, que nessa classificação aí ele viu que se a idade for menor que 30 e a renda é média, então é concedido um empréstimo para comprar o produto. Né? É interessante que nesse caso, dessa tabela, o modelo extraiu que só o empréstimo para comprar o produto só é concedido para pessoas que têm idade menor ou igual a 30. Né? Pode ser aí um erro. É aquela coisa, se a tua base está errada, ou se a tua base tem um preconceito dentro da base, que isso pode acontecer, modelos podem aprender com preconceitos e problemas da sociedade, o modelo vai extrair a regra também de forma errada, ou com preconceito. É algo que a gente depois vai ter aula sobre ética e modelos de inteligência artificial, que é algo muito importante, tá, gente? Então, isso tudo a gente chama de aprendizado supervisionado, onde o modelo extrai regras a partir de um classificador, e essas regras são verificadas em uma base de teste para verificar que essas regras são confiáveis e eu consigo usar essas regras. Então, isso a gente chama de aprendizado supervisionado, que é aquele que ele aprende com a base, né, onde a base está tagueada. O que é tag? Eu tenho, por exemplo, dizendo que tem câncer de pulmão ou não tem, que uma pessoa passou ou não na prova, então é uma tag, é uma classificação que já está pronta, ele aprende com aquela classificação. Mas também eu tenho um aprendizado não supervisionado, onde não existem tags na base. E também tem inteligências artificiais que não precisam de base para aprender. Tá? Então tem vários tipos de modelos de inteligência artificial. Bom, gente, a gente está chegando no fim dessa nossa 8ª aula. Eu peço encarecidamente que vocês deem a curtida, ou o like no vídeo, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as inscrições, sigam-nos nas nossas redes sociais. É muito importante o apoio de vocês para a manutenção do canal. Se vocês não derem audiência, ou se... Assim, comentem nos vídeos, tá, gente? Se você não comentar, se você não
não der nem um apoio, basicamente o vídeo não é apresentado para ninguém. Então é importante vocês comentem, nem que seja para criticar, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!